escovação bem feita. Escovou, não come mais nada. Se comer, tem que escovar de novo. Muito cuidado para não chegar das baladas, das festas, com algum doce na boca e dormir com aquele doce na boca. Vocês não têm noção do tanto de mal que isso faz. Certo? Aqui na unidade de saúde, no Metrô de Alencar, a gente tem um espaço que a gente chama de escovódromo. E todos os dias, à tarde e nas quartas-feiras, às 5 horas, a gente faz escovação. Orienta sobre escovação e a gente faz um trabalho que chama de evidenciação. A pessoa mastiga uma pastilha e aquela pastilha mostra direitinho aonde a placa fica. Aonde a placa está, ela se cora e puxa. Para que você remova, sabendo o que está tirando. Quando a gente olha no espelho, a gente não percebe tanto a placa, né? Mas, usando o evidenciador, essa pastilhinha, ela vai aparecer direitinho aonde está. Então, vocês todos estão convidados, se quiserem ir lá, todos os dias, 1 hora, da 1 às 2h30, a gente faz a escovação. E nas quartas-feiras, às 5 horas da tarde. E o controle da dieta. O controle da dieta, além do horário, né? Procurar comer na hora certa, para deixar o doce, o pirulito, para depois do almoço, sabe que depois daquela hora você vai promover a escovação. Tem também o controle com relação à qualidade da alimentação. Essas bactérias têm uma predileção toda especial por carboidratos, os açúcares, né, das massas. E tem também a questão do alimento mais pegajoso e do alimento que a gente já chama de detergente, que já promove uma limpeza. Então, alimentos como doce, chiclete, bombom, pirulito, eles grudam muito no dente. O biscoito, aqueles biscoitos recheados de chocolate, eles aderem no dente e mesmo que você olhe e não veja mancha escura de biscoito grudado, o açúcar está lá, está preso, né? E está causando dano. E alimentos como as frutas, maçã, alimentos muito fibrosos, além de outros problemas, também ajudam na limpeza. Quando você morde uma maçã, a própria fibra da maçã, ela já vai promovendo uma limpeza, ela já vai removendo a placa. Então, tem essa questão também da qualidade da alimentação. Então, além do comer na hora certa, vocês têm que observar o cuidado com a higiene após esses alimentos, como os biscoitos, bolacha Maria. Vocês podem perceber que eles ficam mais grudados no dente. Não. Pergunta dela, se a escovação excessiva não remove o esmalte do dente. Não. O que acontece é o seguinte, são vícios de escovação, quando você usa só esses movimentos de vai e vem, que você pode levar a gengiva a se retrair e expor uma região do dente que não tem o esmalte. O esmalte é essa camada bonita que aparece e que hoje está na moda fazer clareamento e tem creme dental, inclusive, que promove o clareamento. É esse branco bonito. Então, quando a gente usa a escova com muita força, uma escova dura, com esse movimento assim, o que é que acontece? Muitas vezes a gengiva, por um mecanismo de defesa, se retrai e expõe o colo do dente. O colo do dente não tem esmalte, é só a dentina, que é um tecido vivo e mais mole que o esmalte. E aí pode causar um desgaste. Mas se você usa uma escova macia, que é o que deve ser usado, e não faz esse movimento de vai e vem, e sim o movimento de varredura de cima para baixo, ou de baixo para cima, como as propagandas mostram, e que se vocês quiserem a gente pode estar orientando lá, você não promove esse desgaste de maneira nenhuma. Todas as pastas dentais do mercado hoje contêm flúor,
que é também uma substância que promove a remineralização quando o dente perde mineral. Então, não existe o risco de, com uma escovação correta, uma escova adequada, a gente causar desgaste do esmalte do dente. E nem em quantidade excessiva, não existe. Os enxaguadores bucais, eles devem ser usados quando você não tem condição de fazer a remoção total da placa, que é uma coisa que você nunca consegue. Então, o Plax, todas essas substâncias, eles têm uma substância que inibe a formação de placa. Então, quando você escova o dente, e a gente sabe que na escovação a gente nunca consegue remover 100% da placa, você pode estar complementando com o enxaguatório bucal, com o Plax, o da Colgate ou da Johnson, o que for, que ele vai estar agindo naquela placa que ainda existe lá no lugar. Mas se a pessoa não tiver acesso ao enxaguatório, não tem problema, porque ela está controlando a escovação. Ele é muito indicado quando você não pode fazer a escovação, entendeu? Andar com um frasquinho pequeno para usar na boca. Ele não tira o esmalte, ele tem a clorexidina. A clorexidina é a mesma substância do metiolate, ele é um antisséptico. Então, quando a gente usa a clorexidina na boca em excesso, ela pode provocar mancha e ela pode provocar um gosto metálico na boca, que na hora que a gente para de usar, esse efeito cessa. As manchas somem e o gosto metálico desaparece. Então a gente só indica a clorexidina em casos de pessoas que sofreram um acidente e estão impossibilitadas de fazer a higiene, né? Uma pessoa que fica acamada, em pessoas que fazem cirurgia na boca, pessoas que usam aparelho ortodôntico e ficam com a boca machucada, né, por conta do aparelho. Aí a gente indica a clorexidina. No dia a dia, esses outros enxaguatórios são mais simples, são eficientes também para controle de placa. Só que o controle dele não dura muito tempo, entendeu? Ele tem um efeito que a gente chama de subjetividade. Ele não demora muito tempo na boca. Em pouco tempo, como eu já disse, a placa volta a se formar de novo e a pessoa não precisa não é relaxar, tá entendendo? Deve estar sempre atento e sempre com cuidado. Não é como usar o enxaguatório de manhã, que vai estar o dia todo protegido. O único que promove essa proteção por mais de 6 horas é a clorexidina, mas tem, que é do Periogard, mas tem esses efeitos colaterais.